Olá, professor. Olá, monitores. Tudo bom? Eu gostaria de pedir desculpa por causa do meu áudio. Eu realmente tentei resolver aqui no computador, mas não deu. Então, me perdoem aí. Espero que vocês consigam me ouvir, beleza? Então, vamos começar aqui fazendo os MD5, ok? Vou fazer aqui do meu de 100 resultados que eu vou enviar. O meu de 200 resultados, beleza? O meu de 300 clientes, né? Resultados. O meu de 400 resultados. Beleza? E o meu de 500. Por último. Tá bom? Bom, essa é a primeira parte. Segunda, vamos aqui executar o EP 10, 5, 10. Certo? Então vamos observar a execução. Começando os de 10 mega. Beleza, terminando aqui. Outra coisa que eu quero mostrar no terminal para vocês é as configurações da CPU que eu usei para fazer os gráficos, beleza? Eu usei a Goku da Red Linux. Essas são as especificações dela, tá bom? Beleza. Terminando aqui, já deixei aqui os resultados abertos. Agora só vou abrir o resultado dos 10 clientes, tá bom? Rapidinho aqui. Ok, beleza. Beleza, está aqui agora. Está aqui os resultados dos 10 clientes. Então, como a gente pode ver, a multiplicação, né, de entrada e saída foi muito maior que todos os outros. Vemos aqui que o Unix ele é mais rápido, certo? E as threads e os processos são basicamente iguais. Por que disso, né? Porque a gente entendeu multiplicação de entrada e saída como uma melhoria, certo? Para servidores, etc. E por que disso? Peço desculpa por esse daqui, foi um erro na execução da rede Linux, mas fora isso, tá tudo certinho. Bom, basicamente, né, o MUX com o Select, que foi o que a gente fez no nosso servidor, ele permite que um único processo ele monitore vários escritores, né, e lide bem com cada eles, apenas um. Então, não tem overhead, né, de criar um processo para cada descritor conectado. Uma thread para cada descritor conectado, tem os outros têm. Porém, ele brilha, né, apenas nas conexões ociosas. Então, são conexões que não enviam coisas toda hora. O que não é o caso que a gente fez aqui no EP, certo? O EP a gente enviava através de alguns clientes, né, uma quantidade enorme de dados sem parar. E causava um grande overhead no MUX. Por quê? Né? Ele não é paralelizado, perdão. Ele é concorrente, porém ele não é paralelizado. Então, com essa coisa de ter vários clientes mandando coisa toda hora, ele começa a ter um overhead muito grande, porque o select ele itera, né? Ele itera sobre. Então, por isso que ele colocou lá em cima, certo?
E também a gente, se for comparar com alguns dos EPs dos meus colegas, a gente pode ver que aqui a gente tem alguns tempos, né? De 27, 20, 16, 10, 5, 16 segundos, claro. E a gente pode ver a diferença aqui, né? E essa diferença tende a aumentar conforme a quantidade de cortes. Como o computador que eu fiz tinha 16, relativamente grande, ficou maior, deve ter ficado maior do que os dos meus colegas, beleza? Agora vamos falar, né, das linhas de processo e de threads, que basicamente aqui não dá pra ver a diferença. Eu coloquei até em triângulo pra tentar ver se via, mas a bola fica em cima. Mas enfim, por quê? Né? Eles são ambos paralelos, então isso eles têm em comum. Mas eles têm algumas diferenças fundamentais, né? As threads, elas compartilham o mesmo espaço de endereço do processo pai, todas elas, né? Facilitando o compartilhamento de memória, então eles têm variáveis em comum, que todos conseguem acessar, obviamente, é, com condição de corrida, etc. Mas, enfim, se lidados de forma boa, eles conseguem, certo? E troca de contexto, né? Ele facilita muito essas duas operações, troca de contexto e compartilhamento de memória. Já os processos, a forma de criar já é mais custosa, porque ele já não usa o mesmo espaço de endereçamento do pai. Ele tem o seu próprio espaço de endereçamento. E com isso, os processos não conseguem se comunicar de uma maneira tão facilitada como nas threads para trocar de contexto, por exemplo, ou compartilhar memória, certo? É basicamente isso. Então, o processo, em teoria, deveria ser um pouquinho pior, né? Porque tem o overhead de criar, consome CPU e memória. Porém, como o nosso servidor de arco é puramente entrada e saída, a comunicação e a troca de contexto não são tão necessárias. Então, o overhead da criação, né, não é o suficiente para alterar muita coisa. Então, a gente consegue, da criação de processos, então a gente consegue execuções quase que iguais, certo? Agora, por último, né, a gente explica aqui porque os sockets de domínio e Unix são menores, né? Primeiro que eles usam threads, então ele já tem um paralelismo otimizado ainda das threads, que é melhor que os processos. Mas principalmente eles são mais rápidos porque eles não esbarram na pilha do TCP/IP da internet, que é fazer a conexão via internet, certo? Eles estão no mesmo sistema operacional. Então eles não têm esse overhead de conectar, né? Tanto para conectar quanto para esperar pacotes atrasados que podem vir a acontecer em conexões de internet, beleza? É, é basicamente isso. Muito obrigado.